A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade, aos pastores. Estamos aí no terceiro trimestre de 2020. O tema geral da nossa revista é intitulado Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Subtítulo: Lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. A lição número 5, a lição de hoje, é intitulada Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias, né? A famosa, conhecida situação em que Davi estava perante Golias e os filisteus. Eu vou ler o texto áureo e a verdade aplicada e os objetivos da lição. O texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Os textos de referência se encontram em 1 Samuel, capítulo 17, né, como toda a lição vai se basear no 1 Samuel 17, nos versículos 32, 37, 45 e 51. Eu vou lê-los. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 45. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram, né? O motivo de oração é: ore para que tenhamos coragem para vencermos o medo na hora das crises. A introdução: a análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Caminharemos nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Amém? O primeiro tópico, intitulado Crises que surgem como gigantes, ele vai destacar um pouco mais ao fim que os gigantes eles surgem com uma finalidade dentro da crise, né? Quando tratamos do crente, do cristão, né? Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa. Então, o gigante, a crise, a grande adversidade, ela surge com um propósito, com uma finalidade. E diz assim o texto: o que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter de seus servos. Aqui eu vou fazer uma breve reflexão sobre o sentido da crise. Eu sei que os nossos professores, toda a nossa revista, ela já gira em torno disso, né, desse conceito. Nossos professores tocaram muito nesse ponto e eu vou trazer a crise para uma determinada direção da reflexão para que tenhamos uma base para as demais considerações também da nossa lição. Crise. Comumente, ela é entendida como uma grande adversidade, que está corretíssimo, né? E eu quero chamar a atenção primeiro para um sentido possível dela dentro da medicina. Na medicina a gente tem aquele sentido também conhecido que é da crise como agravamento dos sintomas, né? Quando uma doença tem um agravamento agudo, quando tem um ataque da doença, a gente diz que isso é uma crise. Ou até no sentido emocional, quando a gente tem uma crise de choro, por exemplo, né? Mas eu quero chamar aqui a atenção para um outro sentido de crise na medicina, que é o seguinte: crise é a mudança brusca que acontece no estado do doente, decorrente ou resultante de um conflito, de uma luta entre o agente agressivo da doença e os mecanismos de defesa do doente. Ou seja, né, quando existe essa luta, esse embate do doente, ele pode então ter uma mudança, seja para melhor ou para pior. Então, crise nesse sentido
ela não é necessariamente ruim ou boa, né? Ao contrário, ela é um momento decisivo que pode ir para uma direção ou outra. Então ela é, né, nesse sentido ainda ela é neutra, indica possibilidades. Então eu quero colocar esse sentido de crise para a própria vida, né? Preservando esse sentido de luta, porque a vida do cristão ela é essencialmente feita de luta. E o momento de crise é um momento especial, uma batalha especial na vida do cristão que leva o cristão para um nível além, para um lugar especial ou um estado especial, se você assim quiser, mas é um momento de aprofundamento com o relacionamento com Deus. Então, a crise, mesmo no sentido espiritual, ela é, e principalmente no sentido espiritual, ela é uma oportunidade. E aqui no povo, na situação do povo de Israel, a gente vê isso. O que parecia ser apenas uma cena aterrorizante, ela se transforma então em uma lição para o povo de Israel através do jovem Davi. Eu vou para o tópico 1.1 e eu comento um pouco mais sobre isso. Conheça, intitulado assim então, tópico 1.1. Conheça o Deus que você serve. Em determinado ponto diz assim esse texto: ninguém ousava enfrentar tão exímio guerreiro, nem o experiente rei de Israel, né? Nem Saul, que foi aí o primeiro rei de Israel, até ele ficou com o coração tomado pelo pavor. Lembrando que Saul, quando ele foi apresentado por Samuel, ele foi uma das características que chamava a atenção dele era a sua altura, né? Ele dizia ali que quando no povo ali perto dele, os mais altos batiam no ombro dele. Então Saul ele era muito alto, talvez não tão alto quanto Golias, mas ainda assim destacadamente alto, acima da média, algo que chamava atenção. E essa relação não se dá por acaso, né? Quando Samuel apresentou Saul como rei, essa transição do povo de Israel para uma monarquia, ela surge como decorrência de um distanciamento do povo em relação a Deus. O povo de Israel começa a pedir por um rei, e isso em princípio não agrada a Deus, embora depois Deus tenha, né, dado reis aí abençoados para Israel, mas também reis que pecaram, né, na liberdade dele, eles pecaram e faziam o povo pecar. Mas então o ponto nessa situação, Israel se mostrava apavorado, ou seja, a fé do povo, em geral, estava enfraquecida, porque Israel estava muito olhando para as aparências, ou se apoiando em coisas visíveis. É aí que foi nessa configuração, nessa situação, nessa conjuntura, que o povo começou, inclusive, a pedir então por um rei, à semelhança das outras nações. Pois bem, né, porque temos então, desde Moisés, por exemplo, né, a gente pega Moisés, ele libertou o povo do Egito, pela mão de Deus, lógico. Depois, antes de chegar na Terra Prometida, ele morre e vem, então, vem Josué no lugar dele para liderar o povo. Josué morre, o povo já está na Terra Prometida, porém, não, vamos dizer assim, não expulsa todos os povos dali, não expulsa e nem quebra, inclusive nem destrói todos os altares aos outros deuses, e a partir daí há uma decadência religiosa e moral do povo e aí se instala a monarquia. E por isso que essa situação dos filisteus, né, onde existe então Golias afrontando o povo de Israel, ela é uma crise que ela faz emergir, ela faz evidenciar esses tipos de problemas que eu acabei de falar. Entende como que a crise, então, ela tem uma função de iluminar ou pôr à luz os conflitos que precisam, ou melhor, os limites que precisam ser superados, os problemas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas dívidas espirituais, por assim dizer, aquilo que nós precisamos melhorar, tudo isso começa a aparecer diante de uma crise. Então aí começa a ficar mais claro o que uma crise tem para edificar a nossa vida. Porque, em primeiro lugar, é preciso que o próprio problema seja posto enquanto tal, ele seja posto na sua totalidade. Nem sempre nós conseguimos encarar um problema tal como ele se apresenta. E a crise, ela pode ter essa função de nos fazer olhar para o que realmente está de errado conosco. Então, nessa pandemia, por exemplo,
Não tenha dúvidas de que Deus está lapidando o seu povo. E para isso, o sofrimento da crise, instalado pela crise, ele tem a sua utilidade, né? Então ele tem a sua edificação, sua função futura de edificar. Então a gente vê aqui essa função logo no tópico 1.1. Ele conheça o Deus que você serve, porque aquele povo ficou evidente ali que havia um distanciamento nesse conhecimento. Estava decaído esse conhecimento. A crise já começou a ser edificante na vida desse povo ali, embora a aparência fosse de dor, apenas de sofrimento, não de edificação, né? Bom, esse é o nosso tópico 1.1. 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Bom, no comentário extra, né, que tem na revista do professor dessa lição, o comentário bíblico Moody diz assim, no final: fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus a fim de resolver as crises do presente. Eu lembro que uma vez o pastor Emerson falou numa pregação, num culto, para valorizarmos as experiências com Deus. E eu creio que aqui seja o determinante nesse tópico 1.2 intitulado Davi sabia quem era o seu Deus. Porque Davi, ele cita, né, as experiências que ele teve com Deus antes de derrotar o gigante. Quando ele cuidava das ovelhas, ele conseguiu matar, né, porque as ovelhas eram atacadas por predadores. E esses predadores, pelo menos os que ele citou, foi leão e um urso. Ele conseguiu matar um leão e um urso. E ele diz que isso foi pela mão de Deus. E quando ele vai matar o gigante, ele menciona essas vitórias. E fala que Deus que deu esse livramento, então Deus também daria o livramento sobre o gigante. Então aqui está falando de uma construção de experiência e fortalecimento da fé do cristão para que ele encare novos desafios. Então, se a igreja está nesse momento enfrentando crises, enfrentando um grande conflito, então quer dizer que Deus já nos deu as condições passadas para que a nossa fé seja suficiente para avançar. E lembrando então aquele sentido de crise, né, que a gente atinge um estado melhor ou pior decorrente do conflito, da batalha, mas que já nos está garantida a possibilidade de vitória. Logicamente, né? Deus não nos daria um desafio que nós não pudéssemos vencer. Mas o que essa lição vai enfatizar é que o decisivo está na atitude, porque o agir propriamente é de Deus. Por mais que também nós tenhamos a nossa parte, o nosso esforço, mas a chave da vitória, na verdade, é uma atitude do nosso espírito, da nossa alma. O verdadeiramente difícil é Deus que faz, é Deus que realiza. E isso também fica evidente nessa lição. Bom, então fica aí, eu acho que esse é um ponto destacado nessa 1.3, que é a valorização das nossas experiências com Deus. Qual a experiência que você já teve com Deus? Dê atenção a isso, dê valor a isso. Volte o seu coração para isso, para aquilo que Deus já te deu, para aquilo que Deus já te abençoou. Seja um livramento, seja uma experiência de intimidade, onde seu sobrenatural se manifestou de forma especial. É tempo de se voltar a isso, especialmente nesse tempo de crise. Deus nos convida, nos provoca, nos convoca a nos voltarmos para essas experiências passadas a fim de que nós tenhamos até experiências mais fortes, que vão na mesma direção, mas sejam mais intensas, mais ricas, mais poderosas. Isso vale para todos. Acho que isso vamos dizer assim, que estabelecer ou aprofundar a intimidade com Deus é algo que resulta dessa crise, que resulta da vitória na crise. 1.3, então a gente vai para o tópico 1.3, intitulado Deus não decepciona os que nele confiam. Então aqui no começo diz assim: Saul, como um exímio soldado acostumado com as batalhas, tenta vestir a Davi com a sua armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. Então aqui o que está em jogo são os recursos aos quais nós estamos acostumados. Recursos humanos, recursos terrenos, recursos nossos, né? Porque a crise, o conflito que ela instala, a ameaça que existe nela, a adversidade que deve ser superada, ela vem de tal maneira e com tal tamanho que
nos assusta pela ótica humana. Mas vamos dizer assim, essa relativa grandeza da adversidade, da crise, ela também tem uma função. Ela vem para nos mostrar que os nossos recursos meramente humanos, eles não são suficientes para vencê-la. E aqui fica muito nítido essa relação, né? Primeiro então que Davi ele não foi ao encontro do gigante, já havia esse contraste de altura, Davi e até a idade, experiência, Davi um jovem, gigante já era experiente, além de ser gigante ele era experiente, ele era eficaz nas suas técnicas de combate, e Davi um garotinho. Além desse contraste, também contraste de técnica. Davi não, da técnica no sentido da tecnologia. Davi não se valia de espada, não se valia de escudo, não se valia de armadura. Então é para dizer, para ficar claro que a vitória não depende dos nossos recursos. Então o conflito vem de tal maneira que fique evidente que os nossos próprios recursos não serão suficientes, mas apenas o poder de Deus seja suficiente para a vitória. Então aqui a gente pode ir para o capítulo 17, no versículo 45. Eu vou ler o 45 e o versículo 45 e o versículo 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, esse é o desafio do cristão. Não se basear na sua própria força, nos seus próprios recursos, na sua própria razão, não se basear em uma questão, não colocar a luta, a vitória, em uma questão de matemática, de cálculos. A fé exige essa renúncia do cálculo, dessa razão meramente humana, desse pensamento meramente humano, da compreensão natural, em prol de uma compreensão espiritual, aonde os recursos visivelmente disponíveis não precisam ser muitos. O pouco ou nada com Deus é suficiente para a vitória. A gente pode ver esse princípio, por exemplo, né, na multiplicação dos pães, onde poucos pães são multiplicados em muitos. Então, o pouco ou nada com Deus, ele é mais que suficiente para a vitória, porque a vitória em si, ela vem de Deus. Pode ter um tipo de esforço, de uma movimentação humana, uma ação humana, mas a vitória mesma vem de Deus. Amém, irmãos? Esse foi o 1.3. Bom, então vamos aí para o nosso tópico número 2. Essa questão do cálculo humano, da razão humana versus a fé, ela também pode ser colocada nessa relação entre você se pautar pelo que é visível e por aquilo que é invisível. Né? Você pode colocar também nesses termos, lógico. Mas basicamente o que está em relação aí, o que está em jogo é qual postura que você vai tomar. E se a crise ela vem para nos transformar, né, para nós atingirmos um estado diferenciado, um estado onde nós temos uma confiança maior no Deus vivo, uma intimidade maior com Deus. Então essa faz parte dessa intimidade, dessa transformação, que nós andemos ainda mais pautados pelo invisível. Né? E isso é muito enfatizado nessa lição. É uma questão muito de atitude. A vitória, na verdade, ela depende da sua atitude. Ela é literalmente a batalha, mesmo Davi, quando estava diante do gigante Golias, a primeira batalha que estava acontecendo ali não era a física, mas era a interior. Davi venceu a batalha interior antes de vencer a batalha exterior. E é isso que nós precisamos entender nos nossos tempos. Nesse contexto de pandemia, ou de tudo aquilo que dela decorre, né? Daquilo que ela acaba acarretando, direta ou indiretamente, né? Crises financeiras, crises conjugais, todas as áreas elas podem ser desencadeadas, todas as crises nas diversas áreas, elas podem ser desencadeadas por uma crise maior, que é a pandemia, ou você pode ainda ter um outro tipo de crise que nem tem a ver com a nossa pandemia, que é possível também,
De qualquer maneira, em primeiro lugar, toda crise ela precisa ser vencida. Quando se está com Deus, principalmente, ela precisa ser vencida de modo interior, porque é uma batalha da alma. A alma ela fica entre o espírito e a carne, né? Qual que ela vai acabar decidindo? Por qual ela vai decidir, né? Tem que se deixar tocar pelo Espírito Santo de Deus, se deixar tocar, porque o Espírito de Deus, ele nos quer tocar, ele fala no nosso coração. Mas o resultado da crise, o resultado final, ele depende daquilo, do quanto você aceita realmente o toque do Espírito Santo sobre o seu coração. O quanto você realmente está aberto para o que Deus tem para você. E Davi estava aberto, ao contrário do povo. E a gente vai ver isso agora também no medo. O medo, ele tem essa característica de fechar a nossa visão. A gente vai ver isso mais detalhadamente agora, pois o tópico número 2, ele é intitulado Vencendo o Medo Paralisante. Bom, eu vou ler aqui um pouco mais abaixo no texto. Está escrito assim: tomemos como referencial desse medo paralisante, né? Tomemos como referencial os soldados de Israel diante de Golias. A crise havia chegado. E o que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. A gente pode colocar o medo, sem querer definir uma definição que esgota esse fenômeno do medo, mas vamos dizer assim, tentar apreender o sentido do medo nos seguintes termos, uma possibilidade, tá? Medo é quando existe um sofrimento com a possibilidade do dano ou do mal, e esse sofrimento ele se abate sobre aquilo que nos apoia, que nos sustenta, que nos fundamenta. Porque em toda situação onde você quer algo, onde algo importante está em jogo, também existe algo sustentando a salvaguarda dessa coisa importante. Existe algo protegendo ela. Mas esse algo que sustenta, que fundamenta. Mas às vezes, no medo pelo menos, a possibilidade, esse talvez sim e talvez não do dano, ele já se abate sobre esse fundamento, abalando ele. E isso é um sofrimento. Esse sofrimento a gente pode chamar de medo. A confiança da fé, por oposição, ela pode ser descrita como, nesses termos, né, ainda dentro dessa análise, a confiança que vem da fé, ela pode ser descrita como a segurança, ou melhor ainda, né, é quando a solidez ou a firmeza daquilo que nos sustenta, quando algo importante está em jogo, é de tal modo que ela vence ou elimina toda a possibilidade de dano ou mal efetivos, né? Então, a própria possibilidade do dano ela é eliminada quando um fundamento sólido e firme realmente está ali nos segurando. Então existe o sentimento, a percepção de garantia, a salvaguarda efetiva. E eu digo danos efetivos porque também existe o dano aparente. Às vezes a pessoa perde uma coisa que é um dano ou um mal aos olhos do mundo. Por exemplo, alguém pode perder, um exemplo mais clássico, né? Perder os bens materiais, mas ela pode ganhar a Cristo. Então, nesse caso, não houve dano nenhum, perda nenhuma. Pelo contrário, ela ganhou tudo. Mas é apenas uma análise que a gente pode fazer aí do medo, né? Para fazer uma introdução também quanto a esse tópico. Vamos para o 2.1. O medo destrói sonhos. Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa e sua família ficaria isenta dos impostos reais. Ou seja, Davi ele estava olhando para a recompensa também, né? Ele foi defender a honra do Deus dos exércitos, ele tinha fé nessa vitória e também ele tinha em vista o lado também um pouco mais pessoal, essa recompensa que era também uma visão pela fé. Você não pode visar essa recompensa se você não tivesse a fé como pressuposto.
Bom, uma característica do medo é que ele reduz o nosso campo de visão. Não o campo, né, sensorial, não a mera visão, mas a visão do nosso entendimento. Ele tem essa característica de reduzir, vamos dizer assim, quase que até colocar uma neblina na nossa frente. Diante do medo, nós não conseguimos ter uma visão ampliada ou uma visão de perspectiva também. Perspectiva já fala daquilo que está perto e longe, né? Então ela também reduz isso. E por mais que o rei tivesse dito naquela hora, olha, se alguém quem derrotar o gigante, vai ter a mão da minha filha, não vai mais pagar imposto. Os soldados, por exemplo, eles ouviam isso. Mas no coração deles, no entendimento deles, no interior deles, essa recompensa não estava sendo vista de verdade. Porque o medo, tomando conta do coração deles, fez com que essa recompensa, no fundo, fosse perdida de vista. Na verdade, ninguém tinha em vista a recompensa, ninguém conseguia manter ela em vista. O que estava lá em vista era simplesmente o aterrorizador gigante Golias. Bom, o medo, ele tanto é assim, né, essa redução que ele causa no nosso campo de visão da alma, por assim dizer, que uma situação, um caso conhecido, por exemplo, é sabido que, por exemplo, quando uma casa está em chamas, né, um exemplo que a literatura, né, nos fornece por meio de observações mesmo, quando uma casa está em chamas e a pessoa que está dentro dela quer salvar alguns itens, alguns bens de valor dentro dessa casa, ela ela apanha no momento do desespero, ela pega apenas as coisas mais irrelevantes, as coisas mais sem valor possível que você consegue pensar. A pessoa, ela no desespero, ela junta com ela e sai da casa em chamas. Por quê? Porque durante o desespero, ela perde de vista aquilo que realmente importa. É como se o campo de visão da alma dela fosse reduzido. O medo tem essa característica. O que você tem perdido de vista, na verdade. Isso é para a gente refletir, né? Para nós refletirmos. O que o medo tem arrancado do seu campo de visão, especialmente durante essa pandemia, né? Por uma questão de atitude, você perde muita coisa da sua visão. E você deixa de ver, você deixa de ter força, você se deixa vencer pelo medo. Davi não se deixou vencer pelo medo, mesmo que todos ao redor dele tivessem se deixado vencer pelo medo. Essa eu acho que é uma grande lição também que tem aqui na questão do medo, muito bem colocada nessa revista, né, o tópico, o tema do medo. Então vamos aí para o nosso... Então esse tópico 2.1 ele é intitulado O Medo Destrói Sonhos. Bom, tópico 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Então, falando de tirar, não só intimidar, mas também, né, como a lição nos passa, tirar o nosso ânimo. Porque ele vai chamar a atenção, por exemplo, para o fato de que há pessoas ao lado de Davi que tentam lhe desmotivar de algum jeito. Né? A gente vai ver isso um pouco mais aqui em detalhe. Por exemplo, em uma parte aqui desse ponto diz o seguinte: Eliabe, um dos irmãos de Davi, quando viu Davi chegar ali, né, naquela situação, e aliás uma situação que já durava um tempo, né? Assim como uma crise, isso mostra que uma crise ela pode durar um tempo na nossa vida, né? O gigante estava ali pelos 40 dias, era habitual, todo dia, era uma rotina dele, todo dia ele tomava sua posição de guerra e começava a afrontar o povo e o Deus de Israel, né? O Deus desse povo. E isso já estava se dando que rotineiramente. E aí chegou um dia lá, né, nesse dia decisivo, Davi chegou lá e Eliabe, olhando para ele, se irritou, né? Ele considerou, então vou para o texto da nossa revista, dizendo o seguinte: ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando por sua parte que mal havia em falar, né? Davi chegou ali, estava perguntando para os soldados o que o rei tinha prometido, como recompensa para quem matasse Golias. E quando Eliabe viu ele conversando com Davi, ele ficou irritado, porque ele já tinha uma atitude com relação ao seu irmão, já tinha um olhar definido, um olhar de julgamento mesmo para com Davi.
Talvez o momento, a situação de derrota daquele momento, né, de ser já assim, de acovardamento mesmo perante Golias e os filisteus, já fosse um fator que, é, vamos dizer assim, ajudasse para tornar Eliabe menos tolerante ainda para com Davi. Para que se tornasse mais irritável, por assim dizer. Né? É um possível fator. Mas, de qualquer maneira, a lição chamou a atenção para que uma pessoa que chega perto de Davi e lhe tira um pouco desse ânimo para a guerra, ou pelo menos essa possibilidade, esse perigo. Então ela chama a nossa atenção para essa possibilidade. E o Davi, ele afronta, ele ignora essa afronta, né? Ele simplesmente ele não dá ouvidos a isso. Então, quando a gente vai chegando perto do momento decisivo da crise, existem algumas vozes nesse percurso, antes de chegar nesse momento, e a gente vai ter que decidir qual voz você vai dar ouvido. Talvez pessoas do seu convívio já tenham um determinado olhar sobre você, e quando alguém tem um olhar sobre nós, principalmente alguém próximo de nós, é muito tentador que nós tomemos esse olhar para nós mesmos e nós nos avaliemos segundo esse olhar de outros. Então, quão bem você conhece a si mesmo, as suas motivações, a sua situação perante Deus? Esse é um questionamento que você tem que fazer nesse momento de crise. E Davi, ele não deu ouvidos, como a gente vê, ele ignora. E, aliás, aqui eu lembrei de uma situação similar em relação a Jesus. Jesus, ele em João, capítulo 7, do versículo 3 ao 6, é narrado uma situação em que Jesus ele conversa com os seus irmãos e os seus irmãos demonstram uma atitude de descrença ou descrédito até em relação a ele. Eu vou ler brevemente aqui, ó. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Ou seja, os irmãos estavam vendo Jesus como alguém que queria buscar a fama, alguém que queria ser conhecido meramente. Já que está fazendo isso aí, então vai, se mostra logo aí pro mundão. Você não quer ser conhecido? Então, pessoas do nosso convívio, olha só, irmãos de Jesus, podem manifestar esse olhar de julgamento, que também não deixa de ser uma tentação, em certo sentido, para que nós mesmos, se a gente não tem um autoconhecimento nesse momento, nós mesmos possamos talvez aí incorporar esse olhar e nos avaliar a partir dele. Então já é um teste. Antes de chegar no momento decisivo da crise, alguns testes menores eles podem acontecer. Eles tendem a acontecer. E o círculo social, né? Esse ponto também então, né, por consequência, o círculo social ele é fundamental na vida do cristão. Círculo social, né, mas se referindo não a pessoas quaisquer do nosso convívio, como do trabalho ou por outras circunstâncias, mas principalmente as nossas amizades, né? Quem você está tomando como amigo, como seu companheiro. O companheiro, a palavra companheiro é aquele que compartilha o pão. Então, o maior companheiro sempre vai ser um cristão. Quais são os seus companheiros de jornada? Quais têm sido as suas amizades? Isso é algo. Quais você tem ouvido? Isso é algo que vai fazer a diferença na sua vida, mesmo e especialmente na situação de crise. 2.3. Então, nas batalhas, não perca o foco. Em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Então está instalado um momento difícil, ele está nos confrontando, e esse momento onde existe então no nosso horizonte algo que é de grande dificuldade, um obstáculo que precisa ser superado, uma postura fundamental é você manter o foco. E aqui eu posso lembrar também de Gideão, quando ele reuniu o seu exército de 300 homens, que no início era 32 mil, e aí voltaram para casa os medrosos, e sobraram 10 mil, e desses 10 mil, o segundo critério então, que fez uma nova peneira, né, para selecionar aí os 300, foi o quê? Foi o foco, a prontidão daqueles que estavam ali
para com o objetivo que estava em vista, que também era a dificuldade, o obstáculo a ser superado, né? Que eram os inimigos acampados ali na frente. Então, os soldados que, quando foram beber água e manifestaram esse estado de alerta, de atenção, foram os selecionados, apenas 300. Então, é uma postura fundamental na vida do cristão, principalmente, né, em momentos de crise. E cuidado com o círculo social também já foi enfatizado. Então, aqui eu vou partir agora para lição número 3. Vencendo gigantes. Lembrando então que um ponto que essa lição quis enfatizar é que existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, né? Esse é o ponto a ser destacado. Enquanto que no primeiro ponto foi destacado que aquele que tem a sua confiança em Deus enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. Isso é profundo, né? Se a gente entender, a gente tem que entender que o uso da fé no que é concernente à vitória, ela é suficiente e exclusiva. Se você tem fé, você já tem a vitória. Se você realmente tem fé, você não vai olhar para os poucos recursos que você tem diante da dificuldade. É algo assim que nós devemos aprender, mas um aprendizado vivo, não um aprendizado meramente teórico, né? Porque na teoria a gente tem até uma facilidade em lidar com as coisas, né? Porém, o que interessa realmente é o aprendizado vivo do coração, do quanto que a gente vai apresentar isso na experiência. Bom, terceiro ponto, intitulado Vencendo Gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha por focarmos os nossos olhares sobre as circunstâncias, para os gigantes, as doenças, as pandemias, a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono, etc. Então, essa lição, ela vai dar esse ponto da lição, né? Ele vai dar uma ênfase especial na questão do foco. O que é que você tem focado? E o que é que você tem deixado em primeiro plano? E o que é que você tem deixado em segundo plano? Ou terceiro, ou de fundo, ou distante? Essa vai ser a relação principal que está em questão aqui nesse tópico número 3. Então a palavra-chave aqui seria foco. Bom, eu posso colocar o seguinte: o foco ele sempre está muito ligado à medida. O que você está focando vai determinar o real tamanho ou poder que você está atribuindo às coisas. Isso é muito importante aqui. Então, 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Bom, aqui a gente vai tratar da fé genuína, né? Vai destacar aqui que a fé genuína, ela não ignora a realidade, a situação. Ao contrário, ela tem que reconhecer, a gente viu no começo, que uma função da crise é justamente fazer aparecer aquilo que precisa ser superado, os nossos limites internos, né? E também vai destacar a questão da humildade. Na humildade, eu vou olhar aqui o texto também do comentário da revista do professor. No caso, o bispo Abner Ferreira, no final, ele diz o seguinte: onde Davi encontrou a arma para vencer Golias? No ribeiro, símbolo do Espírito Santo. Em ribeiro não se mergulha, ajoelha-se ou se curva. Isso significa que para cada batalha de nossa vida, um gesto de humildade e reverência diante do Espírito Santo nos levará a grandes feitos. Então, a crise, ela também é um momento onde nós podemos exercer a nossa humildade perante Deus, né? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Dessas 3 coisas, né? Praticar a justiça, amar o amor de Deus, a benignidade de Deus e andar humildemente diante dele. E uma coisa interessante que a Bíblia traz é que você ser humilde diante de Deus é você colocar ele como o grande, como o Senhor de fato, certo? Isso quer dizer que quando você não tem essa humildade, você está apequenando o Senhor. E aí existe então um certo orgulho, ainda que camuflado, muito escondido,
quando nós perdemos, né, essa dimensão das coisas. E no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 12 e 13, fala disso. Diz assim o Senhor: eu sou aquele que vos consola. Vou ler também sem contexto essa passagem, mas também já cumpre o nosso interesse aqui, nosso propósito. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Pois onde está o furor do que te atribulava? Então, no final das contas, o Senhor diz: olha, você não tem nenhuma evidência, nada em concreto para dizer realmente aquele que te angustiava é realmente o temível. Não há nada em concreto para isso. E é isso, né? O medo ele relaciona-se mais com a possibilidade. O medo, a relação primária dele é com a possibilidade. Talvez sim, talvez não, do que algo concreto propriamente dito. 3.2. Davi venceu, pois teve atitude. Davi, né? Aqui então já enfatizei que o caráter, o plano da atitude, o âmbito da atitude é o decisivo, né? Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, mas olhou para o tamanho do seu Deus. E essa fala, ela pode ser, e aqui é também o principal dessa lição, né? Ela pode ser desdobrada no comentário extra, né? Ela pode ser colocada em outras palavras, pelo que o Lawrence Richards disse, que no final, fundamentado na visão que tinha do Senhor, cuja voz majestosa falava por meio do trovão, Davi, ao medir os desafios, conseguia enxergar Golias pela perspectiva correta. O gigante é mera criatura. O Senhor é o Deus. O Senhor é Deus. Então, aqui novamente essa relação de foco e tamanho, medida. Aquilo que você foca é o que vai determinar qual é o tamanho que você está atribuindo às coisas, né? Qual que é o realmente grande na situação em que você vive, depende do seu foco. É fácil você aprender teoricamente que Deus é grande. O difícil é você manter a grandeza de Deus diante da sua vista, mesmo ou principalmente em momentos onde os conflitos, né, as adversidades, elas se levantam. Então é aí que você tem que mostrar o conhecimento vivo de Deus e não meramente teórico, né? O olhar voltado para Deus. Eu vou ler agora só o texto do comentário extra também da revista do professor, do tópico 3.3, intitulado Davi venceu porque confiou em Deus, porque ele é um comentário que sintetiza essa lição. Bispo Abner Ferreira de novo, abre aspas. Enquanto todos viam Golias, Davi via a Deus. Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados nada mencionaram sobre ele. Os irmãos nunca falaram seu nome, mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Não joga conversa fora falando sobre a batalha ou fazendo perguntas sobre as chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Então, nesse ponto é importante enfatizar que diante de qualquer gigante é preciso ter a certeza de que existe a esperança no caos para aqueles que confiam em Deus. Essa esperança, ela não é conforme aquela conotação da compreensão natural das coisas que implica na probabilidade das coisas, possibilidade e probabilidade. Não, ela é um tipo de convicção daquilo que está por vir, né? Mediante a fé no invisível. Então, esse é o nosso conceito de esperança, né? Algo mais próximo da nossa esperança, tal como entendida espiritualmente. Conclusão. Dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui para não me estender muito mais. Deus abençoe os irmãos e até a próxima.